O sol da primavera pintava o cenário com tons dourados, enquanto os corações de Camila e Miguel se entrelaçavam em antecipação. O jardim repleto de flores exalava um perfume doce e fresco, combinando perfeitamente com o sorriso radiante de Camila. Seus olhos brilhavam com felicidade enquanto ela segurava o buquê de flores cuidadosamente arranjado, um símbolo da promessa que estava prestes a selar. Miguel, de pé no altar, vestido com um terno elegante, não conseguia desviar os olhos dela. Seu coração batia forte no peito, ansioso para chamá-la de sua esposa. A luz do sol realçava o brilho em seus olhos, refletindo a emoção que ele lutava para conter. Os convidados sussurravam entre si, admirando o amor evidente que transbordava entre o casal. Enquanto Camila caminhava pelo corredor, o tempo parecia desacelerar. Cada passo era uma promessa, cada olhar trocado um voto de compromisso. Seus dedos tremiam de excitação enquanto ela se aproximava de Miguel, e ele estendeu a mão para recebê-la, um sorriso gentil curvando seus lábios. O celebrante começou a cerimônia, palavras de amor e união preenchendo o ar. Os votos que eles trocaram eram mais do que meras palavras, eram promessas que ecoariam por toda a eternidade. O anel deslizou suavemente no dedo de Camila, simbolizando a ligação que estavam formando, e Miguel segurou sua mão com ternura, selando o pacto que haviam feito. À medida que o celebrante anunciava o tão esperado marido e mulher, os aplausos e sorrisos dos amigos e familiares ecoaram, celebrando o amor que agora estava oficialmente selado. Camila e Miguel trocaram um beijo apaixonado, selando o início de sua nova jornada juntos. A festa de casamento foi uma explosão de alegria e felicidade, com danças, risos e lágrimas de emoção. Os brindes eram repletos de votos de felicidade e prosperidade para o casal. Camila e Miguel compartilharam o primeiro pedaço de bolo, seus olhares cheios de cumplicidade e promessas de um futuro brilhante. Naquela noite, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu estrelado, Camila e Miguel se encontraram sob um manto de estrelas cintilantes. Eles se abraçaram, sentindo a presença um do outro e a promessa de um amor que transcenderia os desafios que o futuro poderia trazer. O começo promissor de sua jornada estava apenas começando, e os dois estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente, lado a lado. O brilho dos dias ensolarados deu lugar a uma escuridão repentina quando o destino lançou sua sombra sobre Camila e Miguel. O carro em que estavam foi envolvido em um acidente terrível, transformando a alegria em desespero num piscar de olhos. Camila, agora inconsciente, lutava por sua vida em um mundo desconhecido e sombrio. Miguel estava no hospital, segurando a mão fria de Camila enquanto as máquinas monitoravam sua respiração frágil. O monitor cardíaco pulsava em um ritmo constante, mas o coração de Miguel estava em turbulência. A sala parecia pequena e sufocante, cheia de silêncio pesado e preocupação. Os médicos falavam em vozes baixas e palavras técnicas, mas tudo o que Miguel conseguia ouvir eram ecos do que poderia perder. Seus sonhos, suas esperanças, e acima de tudo, o amor que ele compartilhava com Camila. Ele implorava silenciosamente a qualquer força que pudesse estar ouvindo para trazê-la de volta a ele. Os dias se arrastavam em uma sucessão de espera agonizante. Cada visita à sala de Camila era um teste de resistência emocional para Miguel. Ele lia para ela, segurava sua mão, contava histórias sobre o futuro que haviam planejado juntos. Era como se sua voz pudesse quebrar o silêncio em que ela estava presa. As semanas passaram, e o vazio ao lado de Miguel era cada vez mais avassalador. Ele começou a se sentir como um intruso em sua própria casa, onde os objetos pessoais de Camila o lembravam constantemente de sua ausência. Fotos sorridentes na parede, roupas que ela usava, todos agora eram marcas de um passado que ele ansiava desesperadamente reviver. A incerteza pairava como uma nuvem escura sobre Miguel. Ele não sabia se Camila acordaria e, se o fizesse, como seria a vida dela após um evento tão traumático. As noites eram particularmente difíceis, quando o silêncio da casa ecoava com memórias e esperanças fragmentadas. Nesses momentos sombrios, Miguel afundava em sua cadeira, olhando para o vazio e segurando a aliança de casamento de Camila. Era um símbolo de seu compromisso, mas também uma lembrança dolorosa de tudo o que poderia ser perdido. Ele fechava os olhos e lembrava dos momentos felizes que compartilharam, buscando forças para enfrentar o desconhecido que estava à frente. Enquanto o tempo continuava a se desenrolar, Miguel estava determinado a permanecer ao lado de Camila, mesmo nas sombras do desconhecido. Ele segurava sua mão, mantendo a esperança de que ela pudesse sentir sua presença e encontrar o caminho de volta para ele. O acidente havia lançado uma escuridão sobre sua vida, mas Miguel estava decidido a lutar por um raio de luz que iluminaria seu caminho de volta ao amor que havia sido interrompido.
A escuridão que havia envolvido Camila começou a ceder lentamente, dando lugar a uma sensação de flutuação e desorientação. Sons distantes e vozes suaves ecoavam em sua mente, mas tudo parecia distante e nebuloso, como se estivesse emergindo de um sono profundo. Quando finalmente abriu os olhos, a intensidade da luz a fez franzir a testa. A visão estava turva, e ela lutou para entender onde estava. Os sons começaram a se definir, e ela percebeu que estava em um quarto branco e impessoal. Monitores piscavam e emitiam zumbidos regulares ao lado de sua cama. Ela tentou mover-se, mas a fraqueza dominou, impedindo-a de se mover. Aos poucos, a memória começou a voltar em fragmentos. Um acidente, um carro, Miguel. Ela tentou chamá-lo, mas sua voz saiu como um sussurro fraco. Em breve, médicos e enfermeiras surgiram ao seu redor, olhares de surpresa e alívio em seus rostos enquanto explicavam a situação. Camila estava acordada, e a batalha pela vida havia sido vencida. No entanto, à medida que os dias passavam, Camila percebeu que a vida que ela conhecia havia mudado de maneira drástica. Ela olhou pela janela e viu um mundo em turbulência, pessoas usando máscaras e distanciamento social sendo praticado. Ela logo descobriu que estava em meio a uma pandemia global, uma crise que havia transformado a realidade de todos. A confusão em sua mente se aprofundou. Ela tentou lembrar os últimos acontecimentos antes do acidente, mas as lembranças eram nebulosas e fragmentadas. E quando olhou para seu dedo anelar, notou a aliança brilhante ali, um símbolo de compromisso que não conseguia entender. Uma sensação de perda e vazio a envolveu, e ela se sentiu como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Miguel, que havia sido seu porto seguro, não estava ali para confortá-la. Os médicos explicaram que ela estava em isolamento devido à pandemia, e visitas eram limitadas. Camila estava presa em um quarto estranho, tentando juntar os fragmentos de sua vida quebrada. As notícias e atualizações sobre a pandemia chegavam até ela através das telas de TV no quarto do hospital. Ela ouvia histórias de perdas devastadoras e mudanças drásticas no modo de vida das pessoas. Era um mundo transformado, e ela estava apenas começando a compreender as implicações. Camila sentia-se como uma estranha em seu próprio corpo e no mundo ao seu redor. A adaptação era um desafio esmagador. Ela não conseguia se lembrar das pequenas coisas, dos detalhes de sua vida antes do acidente, e isso a deixava insegura e perdida. Enquanto as semanas se transformavam em meses, Camila tentava se ajustar à nova realidade. Ela sentia a falta de Miguel, mesmo sem entender completamente sua importância em sua vida. Ela ansiava por uma conexão, por algo que pudesse preencher o vazio em seu coração e a sensação de desconexão que a consumia. No meio dessa turbulência, Camila enfrentava uma batalha interna para recuperar sua identidade e encontrar uma maneira de se encaixar nesse mundo em transformação. Ela estava prestes a iniciar uma jornada de autodescoberta e reconstrução, em busca de respostas para as perguntas que assombravam sua mente em busca de um caminho de volta para si mesma. Enquanto Camila se esforçava para se adaptar a um mundo novo e desconhecido, Miguel estava em uma missão silenciosa para reconstruir os laços que o destino havia interrompido. Com determinação e paciência, ele começou a se aproximar dela, consciente da delicadeza do que estava em jogo. Miguel visitava o quarto de Camila regularmente, trazendo pequenos presentes, livros e flores. Ele não a pressionava a se lembrar do passado, mas, em vez disso, compartilhava histórias que eles haviam vivido juntos. Ele descrevia cada detalhe com amor e entusiasmo, esperando que as memórias pudessem encontrar uma maneira de retornar a ela. Ele falava sobre a primeira vez que se conheceram, a viagem à praia onde riram até doer o estômago, o jantar romântico à luz de velas no aniversário deles. Miguel estava determinado a fazer com que cada momento se tornasse vívido em sua mente, como peças de um quebra-cabeça que, esperançosamente, se encaixariam. Camila ouvia atentamente, seus olhos se fixando nas histórias que Miguel contava. Cada palavra parecia uma janela para um mundo que ela estava tentando desesperadamente recuperar. Embora ela não conseguisse se lembrar desses momentos, algo em sua expressão demonstrava que essas histórias ressoavam em algum lugar dentro dela. Miguel também trouxe álbuns de fotos, cheios de imagens capturadas em momentos de alegria, amor e cumplicidade. Ele folheava as páginas com ela, apontando para cada foto e compartilhando os sentimentos que aquelas imagens evocavam. Camila observava os sorrisos e os olhares trocados, tentando encontrar um vislumbre do passado que ela havia perdido. Em uma tarde tranquila, enquanto Miguel lia uma carta de amor que ele havia escrito para ela há muito tempo, Camila notou uma lágrima escapando de seus olhos.
Era uma emoção profunda, uma sensação de que aquele amor era real, mesmo que sua mente estivesse emaranhada em confusão. Ela tocou a mão de Miguel com ternura, como se buscasse um elo que estivesse lentamente se formando. Os dias se transformaram em semanas, e o vínculo entre eles estava se fortalecendo gradualmente. Miguel não a pressionava, mas, em vez disso, oferecia seu apoio incondicional. Ele estava ali para cada passo dela na jornada de redescobrir o mundo ao seu redor e, talvez, o amor que compartilhavam. Quando a noite caía, Miguel costumava sentar-se junto à janela do quarto de Camila, olhando para as estrelas e compartilhando seus sonhos mais profundos. Ele falava sobre o futuro que ainda esperava por eles, e Camila sentia-se atraída por sua visão, mesmo que não pudesse se lembrar dos detalhes de seu passado juntos. A confusão e a incerteza começaram a se transformar em algo mais sutil, esperança. Camila sentia uma ligação emocional com Miguel, mesmo que sua mente ainda estivesse envolta em sombras. Ela percebeu que havia algo especial entre eles, algo que o tempo e a amnésia não poderiam apagar completamente. À medida que o amor começava a florescer novamente entre eles, Camila estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e reencontro, não apenas com Miguel, mas também consigo mesma. O passado e o futuro estavam convergindo, e ela estava pronta para explorar o que aguardava à medida que se aproximava das lembranças que estavam esperando serem despertadas. Os dias passaram, e Camila e Miguel mergulharam em uma rotina de descobertas e conexões. À medida que a relação entre eles crescia, eles exploravam os pequenos momentos que haviam formado a base do amor deles. Miguel estava determinado a ajudar Camila a se ajustar à nova realidade e a reconstruir as memórias que haviam sido perdidas. Juntos, eles começaram a explorar as histórias de sua vida compartilhada. Visitas aos lugares que eram especiais para eles, como o parque onde deram o primeiro beijo e o café onde passavam horas conversando, se tornaram uma jornada de redescoberta. A cada passo, a confiança de Camila crescia, e ela começava a sentir uma sensação de pertencimento a esses lugares familiares. Miguel também criava novos momentos para eles, gestos simples e significativos que demonstravam seu amor e cuidado. Ele cozinhava os pratos favoritos de Camila, mesmo que ela não se lembrasse deles, e eles compartilhavam refeições íntimas, aproveitando a companhia um do outro. Ele a presenteava com pequenos objetos que tinham significado, esperando que eles pudessem se tornar âncoras para suas memórias. As conversas entre eles fluíam naturalmente, abrangendo desde sonhos e esperanças até as preocupações sobre o mundo em constante mudança ao seu redor. Miguel não a pressionava a se lembrar, mas, em vez disso, estava lá para ouvi-la e apoiá-la em cada passo. Ele oferecia paciência e compreensão, permitindo que ela encontrasse seu próprio ritmo. Uma tarde, enquanto exploravam um antigo álbum de fotografias, Camila se deteve em uma imagem que a pegou de surpresa. Era uma foto dela e de Miguel na beira de um lago, os olhos cheios de amor e alegria. Ela sentiu uma faísca de reconhecimento, uma emoção que transcendia a amnésia. Miguel, vendo sua reação, compartilhou a história por trás daquela foto, e Camila sentiu uma sensação de conexão profunda com aquele momento. Miguel também a encorajou a explorar seus próprios interesses e paixões. Eles embarcaram em novas aventuras juntos, como aulas de culinária e caminhadas pela natureza. Camila começou a se sentir mais forte e confiante, cada passo em direção à sua autodescoberta um lembrete do poder de sua própria resiliência. À medida que os dias se transformavam em semanas, a barreira entre eles estava gradualmente se desfazendo. Miguel continuava a ser sua âncora, um farol de amor e apoio em meio à tempestade de incertezas. Camila começava a reconhecer as emoções profundas que surgiam sempre que estava perto dele, e embora ela não pudesse recordar todas as memórias, ela sentia a profundidade do que compartilhavam. Uma noite, enquanto assistiam ao pôr do sol do terraço, Miguel puxou a mão de Camila suavemente e a olhou nos olhos. Ele compartilhou suas esperanças e sonhos, revelando que, independentemente das circunstâncias, seu amor por ela nunca havia desaparecido. Camila sentiu as lágrimas se formando em seus olhos, uma mistura de emoções inundando seu coração. Era uma verdade que ela podia sentir, mesmo que não pudesse lembrar completamente. À medida que eles se aproximavam, o amor que uma vez os uniu começava a brilhar novamente. Era como se as memórias estivessem surgindo das sombras, ecoando em seus corações como melodias familiares. A batalha para reconstruir o que havia sido perdido estava longe de terminar, mas o progresso que eles estavam fazendo era uma promessa de um futuro onde o amor verdadeiro resistiria a todas as adversidades. À medida que o tempo avançava, as barreiras entre o passado e o presente de Camila começaram a se desfazer lentamente.
Ela descobriu que as memórias não eram completamente perdidas, mas estavam escondidas sob as sombras do esquecimento. A cada gesto, a cada história compartilhada com Miguel, fragmentos de lembranças emergiam, como estrelas brilhantes rompendo as nuvens. Uma tarde, enquanto explorava um álbum de fotos, Camila se deteve em uma imagem que a fez sentir um vislumbre daquilo que uma vez fora seu mundo. Era uma foto do dia em que se casaram, seus olhares transbordando de amor e promessas. Um sentimento de pertencimento e reconhecimento a envolveu, e ela olhou para Miguel com uma mistura de gratidão e emoção. Miguel a abraçou suavemente, compartilhando o impacto de ver um vislumbre da mulher que ele sempre amara emergindo das sombras do passado. Eles começaram a explorar cada foto, cada lembrança, e as emoções que fluíam entre eles eram um lembrete do que haviam compartilhado. À medida que as semanas avançavam, a pandemia gradualmente cedia espaço à esperança de um novo começo. Camila e Miguel exploraram juntos a mudança do mundo ao seu redor, não mais como estranhos para essa nova realidade, mas como um casal que havia enfrentado desafios inimagináveis e emergido mais forte. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos em um parque, Camila parou e olhou para Miguel com uma determinação renovada em seus olhos. Ela contou como havia começado a recuperar fragmentos de memória, como as histórias que ele compartilhava começavam a fazer sentido. Ela se desculpou por não ter lembrado completamente, mas Miguel a interrompeu suavemente, segurando suas mãos e dizendo que cada momento que passaram juntos era uma parte essencial de sua história. Com o passar do tempo, a paixão entre eles começou a reacender. Cada toque, cada olhar trocado, cada palavra compartilhada, eram lembretes de um amor profundo que havia resistido a todos os desafios. Eles embarcaram em novas aventuras, explorando o mundo transformado ao seu redor de mãos dadas, encontrando alegria em cada novo momento juntos. Com o retorno gradual de suas memórias, Camila começou a recordar mais e mais momentos especiais que compartilhara com Miguel. As risadas, as lágrimas, os desafios superados, tudo isso começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça, revelando a verdade sobre seu passado e o amor que os unira desde o começo. No desfecho emocional desta jornada, Camila e Miguel se encontraram em um local especial, o mesmo lago que havia sido o cenário de uma das primeiras lembranças que ressurgiram. Sob o céu estrelado, eles se abraçaram, unidos pelo passado que haviam recuperado e pelo futuro que estavam construindo juntos. A pandemia recuou, as sombras do esquecimento se dissiparam, e o amor entre Camila e Miguel floresceu novamente, ainda mais profundo e resiliente. Eles encontraram luz na escuridão, reacendendo a paixão que uma vez os unira. A história deles era uma prova de que o poder do amor verdadeiro é capaz de iluminar até as circunstâncias mais escuras, e eles estavam prontos para enfrentar cada novo amanhecer juntos, fortalecidos pela jornada que os trouxera de volta um ao outro. Fim.